Um acidente foi preciso para que Taylor Collins repensasse toda a sua vida. Filho e irmão de jogadores de golfe, Taylor não tinha o desejo de seguir os passos de sua família. Dono de um talento incrível e que não conseguia enxergar, ele precisou passar pelo momento mais difícil de sua vida para decidir mudar completamente os rumos de sua jornada. Trabalho, determinação, sacrifício, essas coisas que te levarão à grandeza. Não é o talento, é o que faz com ele. Tacada de Mestre é a minha sugestão de hoje para você neste jejum de Daniel. E fique tranquilo, porque se você não conseguir ver agora, você pode adicionar o filme à minha lista e assistir quando e onde quiser. Acesse univervideo.com e assista ao melhor do conteúdo cristão neste jejum de Daniel. Univervideo, conteúdo que faz bem. Você sabe chegar aos lugares onde costuma ir? Ou usa um aplicativo para se localizar? Você lembra do número do telefone daquele seu grande amigo? Ou salvou no seu celular? E para fazer uma conta? Usa calculadora? Pouco a pouco, terceirizamos partes de nosso cérebro para a tecnologia. O volume de informações do mundo moderno tem afetado muito mais do que podemos imaginar. Pesquisas demonstram que a tecnologia digital não apenas interfere em nosso modo de nos comunicar. Ela também altera profundamente o cérebro humano. Sem controle, a maioria das pessoas perdeu a capacidade de se focar em um único assunto. O pensamento está cada vez mais raso e caótico, e o raciocínio apressado. Cada vez mais, o ser humano entrega o controle de seus pensamentos ao ritmo superficial deste mundo e se torna refém da ansiedade que o afasta do que mais importa. Somente se aproximando da fonte da verdade será possível restaurar o modo correto de pensar. Para isso, é preciso levar seu pensamento até o Criador, segundo a orientação dada por ele há milhares de anos a Moisés. Sobe a mim ao monte e fica lá. A vida de estabilidade que você procura exige outro ritmo. Um ritmo que este mundo está tentando eliminar. Este retorno precisa ser consciente. Um esforço pessoal para alcançar o que é mais importante. Aquilo que vai sustentar você por toda a caminhada. O Espírito Santo. Subir ao monte é se afastar do terreno plano e raso deste mundo. É elevar os pensamentos aos pensamentos de Deus. Subir para o nível em que Ele está e permitir que Ele, e não o mundo, molde quem você é e defina como você vai viver e quem você irá se tornar. Olá, está no ar o seu programa Não Desista. Subir ao monte significa se aproximar de Deus. Você sabia que a maioria das pessoas vivem em um constante estado de apreensão? A dúvida, o medo, as preocupações com as coisas que têm que ser resolvidas fazem com que o ser humano viva em um estado emocional de apreensão. E isso você só resolve se aproximando de Deus. Quando Deus falou para Moisés, sobe ao monte e fica lá, foi exatamente para que Moisés pudesse ouvir a voz de Deus, para que ele viesse sair do barulho da multidão que estava no vale e pudesse ficar a sós com o Pai. Esta é a vontade de Deus. Quando nós, seres humanos, porque começa conosco, decidimos dar uma pausa e buscar a Deus, e entender qual é a vontade dele para as nossas vidas, porque ele é o nosso Criador,
portanto, Ele sabe o que é melhor para nós, como nós devemos resolver os problemas que estão diante de nós, como você pode ser, por exemplo, um bom pai, um bom marido, uma boa esposa, uma boa mãe, como você pode ser o melhor patrão para os seus funcionários e o melhor funcionário para a sua empresa, como você pode ser um cidadão melhor. Isso é possível através da fé. Conhecendo a Deus, você então conhecerá a vida que Ele tem preparada para você. Mas para que isso aconteça, o que você precisa fazer? Você precisa dar um passo na direção de Deus. Você precisa buscá-lo, você precisa procurar conhecê-lo, porque Ele se revela a quem tem sede de justiça, a quem quer, a quem o busca. Você vai agora acompanhar a história de um casal, Márcio e a Marilúcia, que por um tempo pensavam estar com a sua vida arrumada, mas mesmo tendo tomado posse de algumas bênçãos, eles não conheciam o abençoador. Isso é muito importante que você entenda. Uma coisa é você ter contato com a presença de Deus, com o poder de Deus, com os milagres que Deus opera. Outra coisa é você ter uma experiência real e verdadeira com o Criador. Louco, essa noite te pedirão tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? E esse louco da Bíblia nos dias de hoje era eu. Aconteceu de nós querermos o nosso primeiro filho. Então a gente teve o nosso filho e ele nasceu de 8 meses, né? Nasceu prematuro. Foi onde a minha esposa começou com depressão pós-parto. Aí começaram várias dificuldades na nossa vida. Aí começou a complicar muito a nossa situação. Aí a gente chegou na igreja com ele numa situação de saúde bem deplorável. A nossa situação financeira muito complicada porque eu tinha uma certa economia, a gente acabou gastando em prol da saúde dele e nada se resolvia. Então começamos a resolver o problema com o Diogo, resolver o meu problema que eu tinha depressão. E quando eu cheguei, eu manifestava com encosto. Eu fui curada da insônia, que eu tinha insônia, depressão. Então, eu cria que Deus fazia isso na nossa vida. E também restaurou o nosso casamento quando a gente chegou, porque ele estava destruído. A fé conquistadora nós tínhamos. Nós conseguíamos conquistar. O que a gente desejou, nós estávamos conquistando. No entanto, que a gente tinha um carro velho, a gente plantou, a gente conquistou carro importado, a gente conquistou a reforma de casa, conquistamos empresa, compramos máquinas novas. Aparentemente, a nossa vida era um mar de rosa. Nós vivíamos muito bem. Porém, a vida espiritual estava morta, na verdade. A nossa vida espiritual estava numa decadência total. Por um motivo que a gente só queria conquistar o material. A gente não tinha intenção. O pastor falava de Espírito Santo, a gente nem sabia o que era o Espírito Santo. Nós éramos interesseiros. Interesseiro de carteirinha mesmo, porque estava lá, não, eu vou ter a prosperidade, eu quero ter carro importado, eu quero ter casa, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Mas o Espírito Santo não entrava na nossa mente. E daí eu comecei a ficar cheio de mim, talvez até orgulhoso, porque eu conseguia adquirir isso, adquirir aquilo, tudo que eu estava querendo eu estava conseguindo comprar. E eu cheguei ao ponto assim, de me comparar com aquele homem da Bíblia, aquela passagem que passa na Bíblia lá. Eu prosperei, ganhei o que eu queria nesse mundo, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou descansar, vou relaxar, que está tudo certo, agora eu estou tranquilo, eu já tenho dinheiro guardado, eu já tenho carro, eu já tenho bens, já tenho imóveis. Aí foi onde a minha decadência começou. Daí. Eu devolvi o dízimo corretamente, mas a minha prosperidade ela começou a ser de uma maneira que eu ganhava um dinheiro, eu acho que o dízimo é tanto. Eu acho que agora com tanto, aí no outro mês ou no outro recebimento que eu tinha, dessa vez eu vou devolver tanto. Eu perdi o temor que eu tinha com Deus de uma maneira que a nossa vida ela começou com brigas novamente, começou com críticas, a empresa começou a desandar, os problemas começaram a aparecer e a minha esposa chegava para mim e dizia: Márcio, tu estás fazendo certo?
a mulher sábia edifica a casa, né? E nesse momento eu não fui mais sábia, porque eu ficava batendo na mesma tecla direto e falando, Márcio, você tem que devolver o dízimo. Márcio, quanto que é o lucro da empresa pra gente devolver o dízimo? E aí eu decidi assim, ó, deixa ele se lascar. Deixa ele se lascar. Mas a mulher, né, menos sábia, não sabendo que eu ia me lascar junto, porque senão nós temos um só. Eu ia para a igreja mecanicamente, escutava o pastor falar, escutava o bispo pregar, mas não entrava dentro de mim. Eu comecei a enxergar o altar com maus olhos. E também assim, ó, para que eu ia fazer sacrifício de novo, se eu já tinha feito sacrifício? Se eu já sacrifiquei, por que eu tenho que sacrificar de novo? Quando eu abri o meu olho, a gente já tinha uma dívida quase milionária, a ponto de entregar tudo que a gente tinha conquistado e ainda não ia conseguir saldar a dívida que a gente tinha. A gente tinha comprado um terreno bem grande, que tinha uma floresta em cima, e eu tinha que ir lá naquele terreno cortar palmito para trazer para casa para a gente comer. A gente comia aquele palmito, fazia pastel de palmito, fazia tudo com palmito, até o ponto que o meu filho um dia disse, pai, as coisas estão muito ruins para nós ainda, que nós temos que comer só palmito aqui em casa, e eu lá dentro da igreja, fazendo o que o meu coração mandava, né? O coração, não a fé inteligente, mas o que o meu coração mandava, tudo errado. Só sobrou nós 4, né? Eu, a minha esposa e nossos 2 filhos. Nessa situação muito difícil que a gente estava. Aí um dia, eu pensando comigo, veio uma passagem da Bíblia na minha cabeça e me falou assim, ó. Louco, se eu pedir a tua alma hoje, o que tu tens preparado para mim? Naquele momento eu vi que eu era o mais pobre e miserável de todos. Porque ali eu não tinha nem a minha alma salva para entregar para Deus. Aquilo entrou dentro de mim como uma faca, assim. Cortou o meu ego, cortou o meu orgulho. Aquilo nasceu dentro de mim uma revolta tão grande. Porque tudo que eu tinha conquistado na igreja eu tinha perdido. E não tinha nem a minha alma salva para Jesus, depois de praticamente 10 anos dentro da igreja. Não tinha mais nada. Eu fui 10 anos na igreja, como diz a linguagem popular, esquentando o banco dentro da igreja, ouvindo só o que eu queria, entendendo só o que eu queria, com essa revolta que eu estava, a minha esposa estava, nós entramos com tudo na fogueira santa para ir buscar aquele altar que o pastor falou, não o ouro que estava em cima. A gente fechou o olho para o ouro e nós fomos buscar o Espírito Santo. Nenhuma fogueira santa, nenhuma vez que a gente foi para o altar ou fez um voto, eu fiz pedindo o Espírito Santo. Não. Para que isso? Desnecessário? Aí eu me revoltei. Peraí, eu tô quase 10 anos dentro da igreja e eu vou pro inferno? Aí a gente começou a se consertar no dízimo, na empresa, fazendo as coisas certas. E nessa fogueira santa, não foi feito só o sacrifício material por minha parte, mas foi feito o sacrifício do meu eu. Eu comecei a gerar dentro de mim um temor ao Espírito Santo, um temor a devolver o dízimo, um temor a tratar a casa de Deus. E quando chegou o momento de subir no altar daí, eu disse para Deus assim naquele dia, meu Deus, nada mais eu tenho para te oferecer, mas eu quero descer desse altar aqui de uma maneira diferente. Se o Senhor puder me dar uma chance de eu recomeçar contigo de novo, ter aquela sensação de inocência de volta olhando para ti, meu Deus, me dá essa oportunidade. Eu falei para Deus, me derramei lá no altar. Eu não quero mais viver de aparência. Eu quero ser uma nova mulher. Eu quero ser uma nova pessoa. Mas para isso, eu preciso do Senhor dentro de mim, porque eu sozinha não sou nada. Na quarta-feira, estava só eu trabalhando na empresa, um dia de manhã, sozinho, e eu comecei a orar. Comecei a buscar Deus, trabalhando numa máquina. Foi nesse momento aí que Deus se revelou para mim. Ali foi maravilhoso, porque assim, eu esqueci do mundo, né? Esqueci de tudo. Naquele momento, a minha vontade maior, assim, foi só louvar e agradecer a Deus por Ele ter me dado uma coisa tão importante que eu, um ser tão insignificante, tão orgulhoso e arrogante como eu era, eu não merecia, e Ele me deu essa oportunidade de repartir o Espírito dele comigo. Eu tinha sede que Deus viesse sobre mim. Eu não queria mais que Deus andasse
do meu lado, mas sim dentro de mim. E aí o Espírito Santo desceu. Aí eu senti uma alegria tão grande que dava vontade de abraçar o povo lá na frente. Eu falei, se controla, Mari, se controla, que vão achar que tu tá louca. Mas eu tinha vontade de abraçar o povo. De dizer para eles que eles precisavam buscar a Deus, que eles iam conseguir, que eles iam ter esse Deus maravilhoso na vida deles. Hoje, nossa vida material é maravilhosa. Tenho apartamento em Blumenau, tenho casa, tenho apartamento de frente para o mar, tenho carros, tenho empresa, tenho terrenos, tenho imóveis, tenho um monte. Vida material tem, mas não deixa de ser só material. Hoje, a única coisa que eu tenho certeza que eu não quero mais perder, eu não aceito mais perder e eu luto todo dia para manter, é a minha salvação, é o Espírito Santo dentro de mim. Hoje nossos filhos são uma bênção de Deus, né? O mais velho trabalha com a gente na empresa, o mais novo fez 18 anos agora ontem. A gente deixou esse legado para eles, o altar. Assim, deixar bem claro que não é o Márcio mais. É o que está dentro do Márcio, que vai na minha frente, mudando, dando direção e fazendo as coisas acontecer como tem que acontecer para um filho de Deus. Foi dessa forma, recebendo o Espírito Santo, que eu saí lá da escravidão do Egito e consegui chegar na Terra Prometida. Hoje, se tem uma coisa que eu sou louco, é em obedecer a Deus. O que Ele me pedir, essa é a loucura que eu vou fazer. A desobediência do povo fez Deus decidir não ir com eles. Mas a revolta de Moisés fez Deus mudar sua decisão, contemplando aquele povo com a sua presença. Segue em nosso meio. Eu te peço, vá adiante de nós. Porque se o Senhor não for, eu não irei. Para aqueles que não aceitam mais viver sem o bem mais precioso, o Espírito Santo vem aí, em dezembro, a maior campanha de fé para a transformação de vida. A Fogueira Santa da Revolta no Monte Sinai. Saiba como participar em uma igreja universal mais próxima de você. Hoje o Márcio e a Marilúcia conhecem a Deus de verdade. Tiveram não só experiência com o poder de Deus, com a presença de Deus, mas a presença de Deus habita neles. E essa é a pergunta que eu faço a você. Que adianta você conquistar, realizar todos os seus sonhos, mas continuar sendo uma pessoa triste, vazia, aqui dentro, um buraco dentro de você? Talvez você venha tentando preencher esse vazio com coisas e pessoas, já não é de hoje, mas você, honestamente, tem que reconhecer, não tem conseguido, não é verdade? Por isso que nós estamos vivendo esta fogueira santa da revolta no Monte Sinai, onde pela fé, em espírito, você estará diante do monte de Deus. E qual o propósito? Conhecê-lo de verdade, preencher o vazio da sua alma, ter a presença de Deus, a presença prometida habitando em você. E isto é possível sim, através da fé. Se você quiser saber mais a respeito da Fogueira Santa do Monte Sinai, procure uma igreja universal ainda hoje e em dado momento da reunião nós vamos falar a respeito do assunto e vamos apontar para você o altar, o lugar que vai mudar a sua vida, assim como mudou a vida do Márcio e da sua esposa Marilúcia. Se você está aqui em Florianópolis, você pode participar conosco na Avenida Mauro Ramos, 1310 no centro. Os horários às 7, 10, meio-dia, 3 da tarde e logo mais às 7 da noite estaremos juntos na Terapia do Amor. E para você que se encontra em qualquer localidade dentro do estado de Santa Catarina, basta você acessar o site universal.org/localizar. Para você que está em São Paulo, você pode participar no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, número 605, Brás, às 20 horas, com o Bispo Renato e a Cristiane Cardoso, na palestra da Terapia do Amor. Saiba, Deus quer se revelar a você.
Ele quer mostrar sua grandeza na sua vida, não só através das bênçãos, dos milagres, das transformações que Deus é capaz de fazer, transformando a família, a saúde, a vida econômica, a vida amorosa, mas acima de tudo, Deus quer habitar em você. Ele quer preencher o vazio da sua alma. Ele quer que você tenha vida com Ele. E isso é possível através da fé. Um passo que você dá na direção de Deus, com um sincero coração, será suficiente para começar a escrever uma nova história. Fogueira Santa da Revolta no Monte Sinai. O momento da minha vida que a área financeira ficou importante foi quando os meus pais falaram que eu tinha que me tornar independente. Eu ser uma pessoa independente financeiramente, não depender de ninguém para ter acesso ao que eu queria. Com isso, eu não tive muito relacionamento, né? Então, não tinha tempo para isso, por causa da correria entre escola, trabalho, então eu não tinha tempo para isso. Eu construí um patrimônio para ficar bem financeiramente para depois casar. Então, eu com 23 anos, conheci um rapaz que tinha mais ou menos o dobro da minha idade. Trabalhava junto com ele, eu era estagiária dele e a gente se envolveu. Eu não me via casada com ele, mas eu tinha um relacionamento com o rapaz. Então, quando eu perdi o meu cargo, falei assim, não quero mais. E eu, nesse relacionamento que já estava há mais de 8 anos e não me trouxe nada de bom, eu fui e terminei. Então, daí pra frente, eu achei que eu não precisava mais de ninguém, eu só precisava de din-din. Eu tinha medo do futuro, assim, falar, e agora, né? Acabou o que eu preciso, eu não tenho ninguém para apoiar. Então, chegando onde eu vi que não estava dando certo da maneira que eu estava fazendo, eu resolvi procurar palestra. Então, eu cheguei na palestra quebrada financeiramente e sentimentalmente. Na palestra, eu descobri que eu precisaria me organizar, abrir mão do meu querer e obedecer o que eu precisava fazer. Abrir mão do meu sentimento errado e fazer o novo. Então, o saldo, ele começou a se restabelecer. E eu frequentei a palestra durante mais ou menos 1 ano e meio para eu começar a entender o que eu precisava fazer. Aí eu tive um convite para ir para a Hora dos Solteiros, que tem, e foi depois de acho que umas 3 palestras, eu encontrei o Haroldo. Quando eu avistei a Elma, me despertou a beleza dela. Quando eu falei para ela que queria algo sério, então ela disse, olha, então nós temos que fazer o passo a passo correto. Você vai ter que conversar com meus pais, né, e pedir a minha mão em namoro para eles. Entre a gente começar a namorar e a gente casar, levou-se 1 ano. E todo esse período a gente continuou firme, frequentando as palestras, fazendo a manutenção necessária para o relacionamento. Nós estamos casados há 2 anos e meio, nós temos um filho de 1 ano e vivemos um casamento maravilhoso. Hoje eu tenho uma satisfação muito grande de saber o que é o casamento. Então, hoje eu tenho uma vida grandiosa, o nosso relacionamento é único, então, ao invés de 2 pessoas, nós somos um só, nós somos unidos. Eu aprendi a investir no amor, no cuidado, no carinho, no romantismo que eu não tinha. Eu vejo que o Haroldo foi a peça ideal que faltava na minha vida para eu poder me estruturar, para eu poder crescer e ser a mulher que sou hoje, porque eu hoje dependo muito de nós estarmos bem juntos. A vida vai passando, as horas não param. Você focou em ajudar os outros, cuidou dos pais, irmãos, filhos, viveu tanto para a família, para os estudos, para a sua carreira profissional e esqueceu de você. Não soube dizer não, fez tudo por alguém que só te decepcionou. Hoje, triste e infeliz, está só. Nunca é tarde demais para ser feliz. Esse é o momento de olhar para o seu interior
superar os erros do passado e recomeçar. Participe da série especial O Revelador da Alma, na Terapia do Amor. Para mais informações, acesse terapiadoamor.tv ou ligue agora e fale com um de nossos conselheiros. 11 3573 3535. Logo mais, então, às 19h, você terá a oportunidade de participar de mais um episódio da série Revelador da Alma. Deus é quem revela o que está em nossa alma, para que nós possamos aprender o que precisamos mudar, como mudar, a fim de sermos felizes de verdade. Dê esse passo de fé, convide o seu marido, a sua esposa, seu namorado, sua noiva, ou venha só, mas venha buscar em Deus a direção para ser feliz na sua vida amorosa. Agora é momento de oração, vamos falar com Deus. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Santo Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço a Ti neste momento de oração que através destes testemunhos, a fé dessa pessoa que está sofrendo seja despertada e ela tome uma decisão de buscar no Senhor a mudança total e completa da sua vida. Que aquilo que está escrito em Tua Santa Palavra torne-se realidade, assim como aconteceu com as pessoas que contribuíram, meu Deus, com suas histórias de fé, as suas histórias de transformação no programa de hoje, também possa acontecer com essa pessoa. E que logo mais às 19h ela esteja em uma igreja universal participando da terapia do amor, buscando do Senhor entender o que precisa mudar em sua vida para que ela seja feliz de verdade nesta que é uma área tão importante, meu Pai. É o que nós determinamos pela fé, em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente e até o nosso próximo encontro. Menos distrações. Mais oração. Por algo bem maior. O Espírito Santo. Eu percebi que a maior conquista que eu precisava ter é a conquista do Espírito Santo. E isso era o fundamental, isso era a base para mim conseguir conquistar qualquer outra coisa que eu precisasse. Até que então chegou a campanha do jejum de Daniel, a primeira campanha de jejum de Daniel, que foi um momento muito impactante na minha vida e a mais marcante que teve até então. Porque ali eu me desfiz de tudo. Eu deixei o meu antigo eu, vamos dizer assim, de lado e foquei todos os dias na busca do Espírito Santo. Me desconectava de tudo. Eu desligava televisão, computador e ficava focado ali em buscar realmente o Espírito Santo. Beba da água que Jesus prometeu. Você que veio sedento, Jesus te dá a água da vida eterna que é o Espírito Santo. Receba aí agora. Quando começou a oração do bispo, eu percebi que algo ficou diferente dentro de mim. Não foi uma emoção simplesmente, não foi algo que me tocou, não. Foi realmente eu entendi, eu percebi que Deus estava comigo. A partir de 19 de novembro, o Jejum de Daniel. 21 dias diante da face de Deus, em uma igreja universal mais próxima de você. Daqui por diante só vai piorar. Só uma saída. Esses demônios estão aqui só para destruir a palavra de Deus. Esse é o nosso toque de despertar. O caminho diante de nós não será fácil. O que foi aquilo? Você ouviu? Shhh. Tem ideia do que está acontecendo lá fora? O juízo final.